Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Tawane, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E se você já estava por aqui, muito obrigada por estar me acompanhando. Hoje eu vim aqui trazer um vídeo ensinando um tipo de fundo e eu percebo que fundo é uma coisa que as pessoas me pedem muito para ensinar e que muitas pessoas têm dificuldade para fazer, para ter ideias, para executar, para reproduzir algo que viu. É uma infinidade aí, né, de dificuldades que as pessoas me relatam. E hoje eu vim ensinar um fundo que eu acho, assim, bem simples e que eu acredito que vai ser tranquilo de vocês reproduzirem. O material que eu vou utilizar é esse giz de cera da BRW, que ele é um giz de cera retrátil. O que significa isso, né? Retrátil é aquele que conforme a pontinha vai acabando, você vai girando aqui, ó, e você vai tendo aí uma nova ponta surgindo, né? Porque aqui dentro desse corpinho dele é cheio de giz de cera, ele é coberto aqui, né, por uma capinha que protege o giz, e conforme ele vai acabando, você vai girando. Esse giz aqui, uma coisa muito curiosa, é que não vem escrito aqui na embalagem que ele é aquarelável, ó. Parece um giz de cera comum, mas ele aquarela sim. Inclusive, eu tenho uma tabelinha aqui que eu fiz, ó, onde na primeira coluna é o giz da forma seca e aqui na segunda é ele na forma aquarelada, ó. Essa ficha aqui, né, que eu usei, ela não é própria para aquarelar. Então, com certeza, se a gente fizer num papel próprio para aquarela, o resultado vai ser muito melhor. Mas já dá para ter uma amostra de cores e me guiar quando eu for usar o giz. O giz, ele não vem com identificação, então eu mesma fiz etiquetinhas, ó, numerei e fui colocando aqui. E isso me ajudou na hora de tabelar. E é isso, assim, que eu tenho para falar sobre o giz. Ele é muito bom para usar na forma seca, mas não é um tipo de material que eu costumo usar para colorir. Mas, para fazer fundo e aquarelar, eu acho muito válido. Essa embalagem aqui é de 24 cores, mas tem uma menor de 12. E vocês encontram esse produto facilmente na internet, tá? Dei uma pesquisadinha. Vou deixar alguma sugestão de link aqui na descrição para quem quiser encontrar. Só não vou indicar onde eu comprei, porque eu ganhei ele, então eu não comprei em lugar nenhum, tá bom? E a minha ideia de fazer fundo é um fundo que eu fiz nesse livro aqui, ó, que foi esse. Deixa eu dar assim uma viradinha. Não gosto de fazer isso com livro, mas vai ser melhor para vocês verem. Eu fiz neste desenho aqui, ó, e eu usei um tom de roxo e rosa. E ficou assim, ó. Esse desenho eu tinha manchado ele, ó, sem querer, mas ficou assim mesmo, né? Eu não ia trocar o livro por causa disso. E a gente vai reproduzir esse fundo em um outro desenho e utilizando outros tons de cor, tá bom? O livro que a gente vai usar também é da Camila Cabral, só que é o lançamento. E a gente vai fazer o fundo neste desenho aqui. Eu já colori ele, né, a parte principal, para deixar só o fundo pra gente fazer junto. Esse colorido aqui eu me inspirei na minha amiga Moni, né, que tinha colorido ele antes de mim. E achei muito lindas as cores que ela usou. E perguntei aí se eu podia me inspirar e seguir essa inspiração, tá? Então, deixo aqui os créditos para ela. E a gente vai fazer esse fundo em tons de azul. Aí, o que eu faço? O primeiro passo é vir aqui onde eu tabelei os meus lápis e ver quais cores que eu acho que podem dar certo. Eu provavelmente vou usar o 13 e o 15. Mas antes de ir direto no desenho, eu faço um teste antes, num papel à parte, para ver se realmente vai dar certo. Uma dica, assim, legal que eu dou também, para quem não sabe que cor usar no fundo, é sempre legal você analisar o que você fez, né, no colorido em si. Não obrigatoriamente, você primeiro precisa pintar o desenho para depois fazer o fundo.
Você pode sim começar pelo fundo, mas se atentar a algumas regrinhas. Que, por exemplo, ó, nenhum desenho que o fundo vai se encontrar com o desenho, nenhum dos elementos são na cor azul. Então, azul é uma cor que tá liberada para eu fazer o fundo, porque essas cores não vão se encontrar e não vai parecer que ficou tudo uma coisa só. Por mais que eu tenha a casinha, né, que é em tom, assim, de turquesa, verde água, e é tudo ali da família do azul, a casinha, ela tá no centro do desenho e ela não vai, em algum momento, esbarrar com a cor do fundo. Então, por isso que eu escolhi o azul. Tem outras cores também que eu poderia ter escolhido, que são cores que não vão se encontrar aqui. Só que no meu caso, eu escolhi o azul. Então, eu fui lá, peguei os dois tons que eu falei pra vocês, que é o 13 e o 15, que é um azul escuro e um azul claro, e vou fazer uns testes aqui pra ver se vai dar certo. Na minha experiência com aquele outro colorido, eu percebi uma coisa desses dias, ó. Que primeiro você vem aqui, se você quer misturar duas cores, aí você vai fazer uma espécie, ó, de degradê com o giz. Porque a segunda cor, ela vai passar por cima dessa. Sabe por quê? Se você não fizer isso, vai ficar assim muito gritante onde é uma cor e onde é a outra. Não vai ter uma transição suave de uma cor para outra. Eu falo porque eu fiz os testes e fica assim, muito feio, sabe? Não fica bom. Então, façam isso daqui. E, gente, também tem outras marcas, né, de giz aquarelável aí no mercado. Você não precisa usar esse da BRW, mas é um que eu usei. Eu até tenho de outras marcas, mas o que eu gostei, assim, né, que tem um preço acessível e seja de uma linha escolar, o que eu gostei mais foi o da BRW. Então, por isso que eu indico este lápis. Aí, agora eu vou vir aqui com o Aquash Brush. Ele não pode ter nem pouca água demais, nem muita água demais. E esse papel aqui que eu tô fazendo o teste, ele é um sulfite, né? Então, é claro, assim, que o resultado não vai ser o melhor do mundo. Mas já dá pra ter uma ideia se essas cores vão funcionar bem juntas. E parece que sim, ó. Não é, assim, um degradê muito distante de cores, elas são semelhantes, então talvez o degradê seja assim bem discreto, mas é isso que eu tô procurando. Então, agora a gente vai pro desenho. Eu já tô com ele aqui embaixo, né? E outra coisa também que eu reparei é que eu não aconselho vocês a primeiro pintarem toda a área para depois vir aquarelando. Faz aos pouquinhos, porque eu não sei se depois que esse giz ele dá uma secada, se fica mais difícil de aquarelar, tá? São observações que eu fiz aí errando e não quero que vocês errem também. Então, a minha ideia é que as bordas sejam mais escuras e conforme o fundo vai avançando aqui pro centro, ele vai ficando mais clarinho. Então, a gente começa aqui, ó, colorindo, tá? De uma maneira bem simplesinha, sem se importar muito se tá muito bom e tal. E aí, vai fazendo daquela forma que eu falei. Deixando bem clarinho, que depois a gente vai vir com o azul claro, tá? Então, mesmo onde for só o azul claro, você também passa um pouquinho dessa cor mais escura. Pra acontecer aquele efeitinho que eu falei e não ficar aquele degrau de cor. Aí, você vai fazendo assim. É um lápis super gostoso de trabalhar, ele é muito macio. E aí, aqui em cima, ó, você vem com a cor mais clara, que é essa aqui. Ó, só com o próprio giz, ó, como já fica bom. Mesmo que se a gente não aquarelasse, já ia ficar bom, né? Claro que é que eu tô fazendo sem muito capricho, né? Aí, se a gente fosse fazer da forma seca, seria mais caprichado. Bom, aí aqui eu fiz isso. Já venho com o pincel aqui com o reservatório, pra não dar tempo
desse efeito pastoso aqui, né, do giz secar. Aí aqui, gente, não tem segredo, ó, é só vir fazendo movimentos circulares e arrastando a cor para onde você quer. Nesse caso, eu comecei pela cor mais escura, então, né, logicamente, quando eu arrasto aqui esse pigmento, eu tô deixando aquela cor que era para ser clara, ela vai ficar escura também. Não como, né, a cor escura de fato, mas ela vai ganhar aí mais pigmentação. Então, olha só. E se você não tiver esse pincel com reservatório, não tem problema, tá? Dá pra fazer com o pincel normal. A única diferença é que você vai ter que ir molhando ele na água e controlando aí o excesso de água. Se você não tem muita intimidade com aquarela, com pincel e tudo mais, eu te aconselho a investir nesses pincéis com reservatório. Nem que seja sem ter pelo menos um. Que, nossa, quebra um galhão. Tem umas aquarelas que já estão vindo, né, com esse pincel. Das que eu sei, são aquelas aquarelas metálicas, da Léo e Léo e da Molin. Mas eu sei que tem alguns estojinhos desses chineses, que nem são de aquarelas metálicas, que eles também vêm com um pincel com reservatório. Mas vale a pena ir comprar um avulso. Olha só, gente, vocês viram como não é difícil? Ele não vai ficar com aquele efeito aquareladão, assim, manchadinho, que a aquarela dá. Até tem, assim, formas, né, de fazer isso, mas eu não me senti segura de fazer isso com esse material. Eu prefiro fazer com a aquarela mesmo. E olha aqui, ó, o degradêzinho que fica. Olha como ali na ponta é mais escuro e aqui já ficou mais clarinho. Como eu disse, é um degradê bem sutil, mas era isso que eu queria. Então, se você quiser que fique um degradê mais distante, né, da primeira para a última cor, aí você aumenta aí a quantidade de cores, né, no seu degradê. Podem ser 3 tons de azul ou até mais. Você pode até começar com preto, mas é bem arriscado, tá? Fazer essa transição. Então, se você não se sente seguro ainda, começa com poucos tons e vai aí exercitando, né, essa sua habilidade até você ficar fera e poder arriscar tons mais difíceis, né, mais arriscados mesmo. Então, agora a gente vai fazer o restante e eu já volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, voltei aqui, né, com o colorido finalizado. Vocês podem perceber que eu fiz uma alteração, né, eu criei uma espécie de chão aqui, porque a minha ideia era fazer tudo aqui em volta como se fosse fundo.
Só que aí depois eu analisei melhor e eu achei que seria melhor colocar um chãozinho, que eu só colori aqui com lápis de cor cinza mesmo, bem sem degradê, sem nada. E o restante eu fiz da forma como eu ensinei aqui no comecinho. Eu só não gravei tudo, porque vocês não têm ideia do quanto é difícil gravar e mexer com giz, com aquarela, seja com o que for, porque daí é difícil da gente enxergar, sabe? E não vai ficando tão bom. Mas eu fiz todo o restante da mesma forma como eu mostrei, né, essa primeira parte. Só uma coisinha ou outra que eu mudei foi que depois que eu terminei, algumas partes que eu queria que ficasse mais escuras, com o azul mais acentuado, eu peguei esse tom mais escuro de azul e aí eu fiz o seguinte, eu vim com o pincel e fui molhando aqui, ó, na pontinha do giz, eu ia molhando até o meu pincel ficar com bastante pigmento e eu vim aqui, ó, na área que eu queria mais azul e colocava, né, o pigmento. Mas foram bem poucas partes que eu fiz isso, a maioria eu já consegui o resultado que eu queria só com aquele meu processo inicial e depois foram só alguns retoques. Os pontinhos em branco eu fiz com a caneta branca, Posca, mas você pode fazer com a caneta que você tiver em casa. E se não tiver caneta branca, dá pra fazer também com tinta branca. Você pega um palitinho de dente, eu não sei o nome daquele negocinho que usa também pra fazer unha. Não sei se é, não é boleador. Acho que vocês sabem o que é, né? Mas às vezes até com a pontinha, assim, o bumbumzinho do pincel, já dá pra fazer os pontinhos. E ficou assim! Esse foi o primeiro colorido, né, que eu fiz nesse livro. Vocês sabem que eu adoro, né, as artes da Camila Cabral. E se você ainda não tem esse livro, tem um review aqui bem completinho, mostrando como que ele é por dentro. Também mostrei tudo que eu colori no primeiro livro dela. E tanto o primeiro quanto esse lançamento, você consegue encontrar no site da editora Criativo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link tanto do primeiro livro quanto desse, tá? Para quem quiser adquirir. Mas eu super indico, é um livro maravilhoso e tô super feliz de ter estreado ele aqui com vocês. Então, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, compartilha aí com a galera que gosta de colorir e também às vezes falta ideia para fazer fundo ou fica um pouquinho inseguro. E eu espero ter ajudado vocês. Vou ficando por aqui, se cuidem, um beijão e até sexta-feira que a gente tem live aqui no canal, às 4 da tarde com a Gabi. Beijo e até sexta. Tchau!